A polícia recapturou a segunda das 8 foragidas da cadeia pública de Manaus. Jaqueline dos Santos, de 19 anos, foi encontrada na noite de ontem na Avenida Noel Núteus, zona norte da capital, na companhia do namorado. Ela estava com os cabelos pintados de vermelho. Mesmo assim, populares a reconheceram e acionaram a polícia. Na delegacia, Jaqueline disse que a fuga foi planejada em um dia e que as detentas aproveitaram o momento da chuva no último domingo para amarrar os lençóis e pular o muro da cadeia. A polícia ainda procura as outras 6 detentas. São elas Adriana Cardoso, Raquel Silva, Carla Silva, Luciana Almeida, Ingrid dos Santos e Lamanda Maia. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 e 190. Além do período de Páscoa, as liquidações e o Dia das Mães já começam a impulsionar o comércio no centro. Até vagas para empregos temporários começaram a ser anunciadas. As mãos de Wellington precisam ser rápidas para enrolar tantos bombons nesta época de Páscoa. Ele é um dos empregados temporários desta fábrica de chocolates. Tenho a esperança de ser contratado, vou me empenhar bastante aqui na produção, sendo meu primeiro emprego e nesse ramo, que é produzir bombons. Com as vendas em alta, foi preciso contratar 10 funcionários. A ideia é ficar com esses funcionários, porque como nós estamos aumentando o nosso mix de produto, a gente vai precisar de novos funcionários. E as contratações devem continuar aquecidas. No centro da cidade, placas por todos os lados. Há vagas de emprego e são muitas. Balconistas, vendedores, auxiliar financeiro. De acordo com a CDL Manaus, até o fim de março, pelo menos 2.200 pessoas devem ser contratadas, já de olho no Dia das Mães. 2.300 empresas devem estar entrando no Liquida Manaus. Se cada uma contratar uma única pessoa, nós teríamos aí 2.000 vagas prontas, esperando realmente as pessoas que querem trabalhar dentro de nossas lojas. Então a expectativa nossa é muito grande de pelo menos após isso, vem o Dia das Mães, a gente possa manter pelo menos 50% ou talvez um pouco mais dessa contratação já na sua totalidade. Lucas, há um mês, foi contratado como vendedor temporário, mas garante que está fazendo de tudo para ter a carteira assinada. Hoje em dia o mercado de trabalho é muito concorrido, a gente tem que se dar o máximo, porque tem pouca vagas para muitos concorrentes, a gente tem que estar entre os melhores, não é verdade? Em menos de 24 horas, 2 presos morreram na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Vamos aos detalhes com a repórter Larice Neves. Muito boa tarde, Larice. Mariana, muito boa tarde. A primeira morte aconteceu ontem por volta de 9h30 da noite. O preso foi identificado como Elaicon Moraes da Gama, de 22 anos. Segundo a Secretaria Estadual de Justiça, a causa da morte seria uma parada cardíaca. Hoje de manhã, um outro preso foi encontrado morto na mesma cela, a cela 6 do raio D, aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O preso foi identificado como Wagner de Oliveira, de 32 anos. Os investigadores da Delegacia de Homicídios falaram que ele tinha marcas de espancamento pelo corpo. E o que circulou aqui extraoficialmente, do lado de fora da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, era que o Wagner teria matado o Elaicon ontem, que os outros presos da mesma cela teriam assassinado ele pela uma manifestação aí pela morte do colega. Os 5 presos que estavam nessa cela vão ser encaminhados aqui para o primeiro DIP, na Praça 14, para serem ouvidos. E a Secretaria de Justiça afirmou que só vai se pronunciar sobre o caso quando tiver em mãos o laudo da perícia. Mariana, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Larice. Os casos de estupro em Manaus reduziram no ano passado, segundo a Secretaria de Segurança. Mas os números ainda são preocupantes e a Zona Norte é recordista em violência sexual. Nossa entrevistada prefere não mostrar o rosto. O medo ainda faz parte da vida dela. Aos 16 anos, foi violentada por um homem que até hoje a polícia não conseguiu identificar. Eu voltava da escola e no momento que eu ia passando por uma rua deserta, o cara me puxou para o matagal e aconteceu todo o ato. A jovem, que hoje tem 26 anos, não entra nas estatísticas mais recentes. Me ocasionou uma frustração que eu carrego isso até hoje. Hoje já passaram alguns anos, tendo 26 anos e ainda sofro com o ocorrido. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de casos diminuiu. Em 2011, 809 mulheres foram vítimas de abuso sexual.
contra 439 em 2012. Os homens também fazem parte desta estatística. Em 2011, foram 124 contra 45 em 2012. O último caso que chamou a atenção aqui em Manaus aconteceu no início do mês de março. Uma jovem universitária de 19 anos passava pela Avenida Paraíba quando um homem com um revólver calibre 38 a assaltou, levou para dentro deste posto desativado e lá abusou sexualmente da vítima. No local, lixo e sinais de vandalismo. E pelo que dá para entender, não foi apenas uma vítima abusada sexualmente aqui neste posto de gasolina. A gente pode observar andando por aqui que existem peças íntimas de mulheres jogadas por toda parte do posto de gasolina desativado. A polícia agora procura por este homem, aparentando ter entre 40 a 45 anos. É como se ele fosse um trabalhador normal. Inclusive, tem uma informação que ele seria um trabalhador normal. E ele anda de camisa social? Camisa social, calça, sapato social. Ele é como se fosse um trabalhador normal que jamais chama atenção. E este não é o primeiro caso de estupro neste ponto da cidade. Em 2009, uma garota menor de idade, que esperava pela condução ali naquele ponto de ônibus, foi trazida para este matagal, aqui na Avenida Paraíba também, e foi abusada sexualmente. Além disso, ela foi morta e o corpo foi carbonizado próximo a esta árvore. Foi uma mobilização geral de todas as polícias no intuito de pegar aquele indivíduo. Ele era conhecido como? Maníaco da Rua Paraíba. Por quê? Porque antes tinha outros casos de estupro na área, no mesmo setor, na mesma região, na Bola do Mindu. Os números da SSP também mostram uma diminuição no envolvimento de menores, tanto como vítimas como agressores. Foram mais de 700 em 2011. Ano passado, 359. A Zona Norte aparece como a que mais teve casos de violência sexual. Para este conselheiro, o método mais eficaz é a prevenção. Porque nós entramos muito nas escolas, nós batemos muitas palestras, esse ano temos várias reuniões, inclusive essa semana mesmo com os distritos para falar com os professores, os gestores já estão programados, né? Com o distrito tanto da CEMED quanto da SEDU, que a gente adentra as escolas. Os estupradores não escolhem a idade das vítimas, por isso o medo de muitas pessoas que transitam por áreas pouco movimentadas. E aqui a gente só conta com Deus mesmo. Eu saio de casa, fico aqui orando para Deus mesmo me proteger. E agora você vai ver um crime à saúde pública. A polícia prendeu um homem acusado de vender medicamentos falsificados aqui em Manaus. E olha, tinha até uma loja com produtos de origem ilegal no centro de Manaus. Passava das 10 da manhã quando agentes da Polícia Rodoviária Federal, fiscais da Anvisa e Devisa, além de policiais civis, entraram na Amazon Flora Cura, na rua Miranda Leão, centro de Manaus. Aqui foi constatado que eram armazenados medicamentos falsificados, vindos do Nordeste, Peru e Colômbia. Os produtos eram comercializados livremente na capital amazonense. Sabe onde esses produtos seriam distribuídos, seriam vendidos? Basicamente no varejo de Manaus. Então, nos entornos ali do Mercadão, periferia. Muita gente encontra produtos também nessas lojas, drogarias não licenciadas ou outros estabelecimentos. Mas basicamente no entorno ali do centro é o maior ponto de distribuição. Na delegacia, o proprietário da loja, Francisco das Chagas Bezerra, confirmou que vendia os medicamentos. Quanto tempo o senhor vendia? Hã? Há quanto tempo o senhor já vendia? Há um ano. Hã? Há um ano. Um ano e uns meses e pouco. Não estou sabendo disso não, porque eu não vou entrar numa dessas sabendo. Afirmando que já é uma cultura da região as pessoas adquirirem esses medicamentos sem qualquer procedência, que eu achei um absurdo. Então ele falou, não, isso já é costume da região, a gente vendia isso, eu comprava de forma avulsa. Ou seja, mostrando que não tinha um mínimo compromisso com a sociedade do serviço que estava executando. O crime é considerado hediondo por colocar em risco a vida de pessoas. Se condenado, o proprietário pode cumprir de 8 a 15 anos de prisão. Obrigada a você que acompanha o SBT Notícias pela internet. A gente se encontra na próxima edição. Até lá.